O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia? O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras mulheres que estavam com elas. Contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande a gente celebrar a Páscoa do Senhor. Esta liturgia é conhecida como a mãe de todas as liturgias, a mãe de todas as santas missas, porque ela é o coração do mistério pascal, é a vigília pascal. Padre, que vigília? Vigília é quando nós deixamos tudo para ficar com o Senhor. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Vigia diante de Deus aquele que rejeita as obras das trevas. Jesus, quando foi para o horto, ele disse que era para a igreja vigiar, ou seja, para nós termos essa atitude constante de rejeitar as obras das trevas. Outrora erais trevas, diz São Paulo aos Efésios, agora sois luz no Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 10. Comportai-vos como verdadeiros filhos da luz. Passou o que era velho, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, tudo se fez novo. Padre, tudo se fez novo? Sim, Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. E nós começamos esta Santa Missa maravilhosa com o fogo santo, a bênção do fogo santo. Padre, o que é aquele fogo santo? É símbolo do amor de Deus, que jamais se consome, é símbolo do Espírito Santo, da sarça ardente, é símbolo do coração de Jesus, é símbolo dos 7 dons do Espírito Santo.
o fogo que aquece, o fogo que purifica, o fogo que ilumina, o fogo que traz vida nova, assim como a água, o fogo, o ar, o vento, os elementos, a terra, o cosmos, diz para nós quando é a Páscoa. A Páscoa é algo tão extraordinário, tão profundo, a liturgia católica, que não é o Papa que diz quando vai ser a Páscoa, ou um bispo, ou um padre, ou uma equipe de liturgia. Não, é o universo, é o equinócio da terra, é o solstício, né? O solstício de inverno, o solstício de verão, é tudo isso que vai marcando as estrelas, como marcou o nascimento do menino Jesus. E a gente abençoa o fogo santo, e esse fogo vai acender o círio. O círio é símbolo de Cristo ressuscitado dos mortos, e ele não morre mais. Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, e nós temos o círio que vai arder diante dos nossos olhos nas santas missas do tempo pascal, durante 50 dias, até a vigília de Pentecostes. E é tão bonito que essa vigília das luzes vai mostrando para nós que se não é o Cristo com a sua luz, eu sou a luz do mundo. João 8,12, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Fora de Jesus, tudo é treva. Fora de Jesus, tudo é velhacaria. Fora de Jesus, tudo é ignorância e falta de conhecimento daquilo que é a verdade, porque Ele mesmo é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o círio diante dos nossos olhos, a chama que acende esse círio, que vai acender as velas da igreja, é para acender a luz do ressuscitado nas nossas vidas. Temos lugares dentro do nosso coração que insiste em ficar nas trevas, mas você não é um caso perdido. Grava isso no teu coração. Você não é um caso perdido. Independente das situações que você esteja vivendo, independente do teu passado, independente das pessoas que te abandonaram, que te deixaram, independente dos fracassos pessoais, comunitários, familiares, profissionais, eclesiais, não importa, sociais, políticos, tem essa guerra que nós estamos tateando, que pode se tornar sim um terceiro conflito mundial, tem tudo para acontecer. Se não acontecer agora, é porque a mão de Deus está segurando, mas tem tudo para acontecer, não que eu queira que aconteça, mas tem tudo para acontecer devido à distância do ressuscitado, devido à distância que os políticos, os povos, os corações estão de Jesus, da sua santa igreja, da sua sã doutrina, da sua bendita palavra que traz para nós a vida eterna. E aí a gente começa com o precônio pascal, cantando os louvores do Senhor, recordando para nós que Deus é vivo no nosso meio, ressuscitado dos mortos, e que Ele veio viver a nossa vida, sofrer os nossos sofrimentos, morrer a nossa morte, e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Santo Agostinho, gênio, ele diz assim: aqueles que param de meditar na eternidade, ou perderam a fé, ou perderam o juízo. Porque a finalidade de todas as coisas não é o túmulo, e a prova disso é o que Madalena e as outras mulheres foram correndo. E o anjo do Senhor, assim como anunciou a Virgem Maria a encarnação, o anjo do Senhor anuncia às santas mulheres a ressurreição. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Isso deve ecoar dentro do seu coração, na sua mente. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? E Jesus está vivo no sacrário, Ele está vivo na Eucaristia, Ele está vivo no sacerdote, Ele está vivo nos 7 sacramentos. Jesus está vivo na sua palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Por isso que ouvimos com alegria as 7 leituras, cantamos os 7 salmos, fizemos as 7 orações, para recordar, meus irmãos, de onde Deus nos tirou, da escravidão do Egito, nos enviou os profetas, ali as leituras maravilhosas dos profetas, Isaías 55, vem também a renovação de todas as coisas, com Ezequiel 36, 26, arrancarei o vosso coração de pedra, e vos darei um coração de carne, colocarei em vós o meu espírito, e sereis as minhas testemunhas. E a segunda leitura que nós ouvimos, da segunda parte da liturgia, a leitura de Romanos, dizendo que o Espírito Santo vem para nos recordar tudo isso, e muito mais, nos renovar. A igreja é maravilhosa na sua liturgia, e agora, nesse momento central da vida da igreja, a vigília pascal, que nós, queridos irmãos, possamos deixar para trás o que precisa ficar para trás. Não dá para fazer teatro, Isso não é teatro. Se o perdão de Deus a nós nos faz criaturas novas, por que nós também não perdoamos uns aos outros? O que está no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sair da igreja hoje ressentido é não entender nada do que você está celebrando. Sair da igreja hoje abatido por conta dos erros do teu passado é não entender nada do que você está celebrando. Sair daqui da igreja hoje triste também não entender nada, porque nós temos uma disposição tremenda para buscar o Senhor, mas muitas vezes parece que, por conta da nossa psicologia, se as coisas não estão dentro daqueles esquemas humanos, parece que a gente não está tocando a salvação de Deus. Vamos fazer esse propósito, que hoje seja o primeiro dia do resto da minha vida. Por que a gente não faz isso, Por que a gente não sepulta com Jesus todos os nossos erros, todo o nosso passado? Ai, padre, mas isso aí é exagero da sua parte, porque nós somos hoje o que nós fomos ontem, nós seremos amanhã o que nós somos hoje. Muito bem, eu sou hoje fruto das minhas escolhas passadas, mas não sei se você sabe, preciso recordar que aqueles que estão arrependidos dos seus pecados, fizeram uma boa confissão, no dia do seu juízo particular e no dia do juízo final, isso está no Catecismo da Igreja, tanto o Novo Catecismo, de João Paulo II, quanto o Catecismo Maior de São Pio X. O que foi lavado pelo preciosíssimo sangue de Jesus não será recordado nem no juízo particular e nem no juízo final. Eis que faço nova todas as coisas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Irmãos, não fostes por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vida fútil, herdada dos vossos pais, mas pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro, puro, imaculado e sem mancha. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Mas se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. É algo maravilhoso. E quando nós estamos nesse dia tão lindo, porque esse é o 8º dia, padre, mas não são 7 dias? 7 dias sim. Deus criou todo o universo em 6 dias, no 7º ele descansou, o Shabat, mas a Páscoa do Senhor
é um dia que não acaba. A eternidade, simbolicamente, é dita pela igreja como o 8º dia, e esse dia tão maravilhoso, a Páscoa do Senhor, que ela jamais acabará. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano jamais imaginou, Deus tem reservado para aqueles que o amam. Um dia Jesus ressuscitado, porque Jesus está vivo, ressuscitado dos mortos, apareceu para Saulo no caminho do deserto, apareceu para São Pedro quando ele queria voltar de Roma, Quo vadis, Domini, onde vai, Senhor? Eu vou para Roma de novo, Pedro, para ser crucificado novamente, porque tens ido embora, está abandonando o teu rebanho. E aí São Pedro recebe de novo a graça do Espírito Santo e volta para Roma para ser crucificado de cabeça para baixo. Está aqui, essa pintura linda de Caravaggio. Jesus ressuscitado apareceu para São Pedro. Jesus ressuscitado derrubou Saulo de Tarso no caminho para Damasco. Jesus ressuscitado apareceu para São Francisco de Assis para renovar a Idade Média, apareceu para São Bernardo de Claraval. Jesus ressuscitado aparecia desde criança, pequenininho, ao Santo Padre Pio de Pietrelcina. Jesus ressuscitado aparece para Santa Faustina como Jesus misericordioso. E ele diz para ela que aqueles que me amam de verdade já começam a viver o céu aqui na terra. Santo Agostinho, nos recordando cada vez mais que Deus é amor e o seu mandamento é amor, ele diz assim: ame e faça aquilo que queres. Ame e faça o que tu queres, porque Romanos 13:10 está escrito: o amor é o cumprimento perfeito da lei. Seja, meu irmãozinho, minha irmãzinha, seja o que for que te aconteceu no passado, o passado não tem poder mais sobre um cristão autêntico. Se ontem você estava abatido, se antes de ontem você não tinha esperança, com essa vigília, com essa liturgia, com esta Santa Eucaristia, com esta boa nova que os anjos trouxeram para nós, porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. Que essa palavra seja forte no teu coração. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 5 e 6. Tomados de medo que estamos, porque o medo é o contrário da fé, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens, que 2 homens era esse, padre? Eram os 2 anjos do Senhor, como estão aqui do lado do sacrário, os 2 anjos do Senhor, né? Esses anjos para estar aqui deu um trabalho, né? Mas eles estão aqui mostrando para nós que Jesus está vivo, e elas achavam que eram 2 homens, mas eram 2 anjos do Senhor, e eles disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui no sepulcro, ele não está aqui no buraco, ressuscitou. Daqui para frente, se você ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, se você continuar procurando sarna para você coçar, se você continuar como secretária de museu, né? Se você continuar vivendo de passado, o problema é seu, porque os anjos do Senhor estão dizendo para você olhar para frente, para você olhar aquilo que o Senhor tem para nós. E a história, ela vai findar com a vinda gloriosa de Jesus. Nós não sabemos quando será. Quando, padre, que Jesus virá na glória? Ninguém sabe, só o Pai do céu. Mas, padre, e esse tempo que nós estamos vivendo, essa geração nossa, essa a gente tem certeza que Nossa Senhora disse em Fátima: por fim o meu imaculado coração triunfará. Esse problema financeiro que nós vivemos, essas sociedades secretas que articulam a política, essa
mentira que vai sagrando a respeito daquilo que é a verdadeira história escondida das nossas crianças, dos nossos jovens na educação. Essas situações que nós vamos vivendo de corrupção dos povos, o enfraquecimento da soberania das nações, essa corrida armamentista, essas bombas nucleares, não é? Todos esses recursos que é de Deus, porque o Salmo 23, versículo 1 está escrito: ao Senhor pertence a terra e tudo que ela encerra, mas os recursos eles pegaram todos para eles, estão amordaçando as nações, os povos, com juros altíssimos, com trabalhos escravos, manipulando as mídias, manipulando as universidades, destruindo, querendo destruir a vida desde o ventre materno, promovendo ideologias de morte contrária à vida. Tudo isso que nós vamos vendo, meus irmãos, desde a mensagem de Nossa Senhora de La Salette, dia 19 de setembro de 1846, até os dias atuais, com as mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje. Tudo isso terá um grande triunfo, tudo isso terá uma grande vitória, e nós estamos cada vez mais pertos. Quero terminar com muita esperança. Já disse isso, digo mais uma vez. O Padre Pio, depois de atender tantas confissões, ele ia até a varanda do convento de São Giovanni Rotondo, que é bonito, tem uma vista bonita. Às vezes ia ali para arejar a cabeça dele um pouquinho. E algumas famílias vinham, né? Alguns casais com seus filhos pequenos, 4 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos. Isso foi em 1964, já disse isso, digo de novo. E aquelas famílias conversando com o padre, um pouco receoso de perguntar as coisas para ele, né? O Padre Pio era muito santo, mas também muito austero, não gostava de curiosidades. Mas teve mais um casal corajoso que perguntou para ele: padre, quando que vai acontecer o triunfo do coração imaculado de Maria? Ele olhou com o olhar fixo no horizonte, parou, pensou um pouquinho, olhou aquelas crianças que estavam brincando, 1964, aquelas crianças tinham 4 anos, 5 anos, 6 anos, olhou para os adultos, para os casais, para as famílias, olhou para as crianças e disse: nós não veremos, mas eles verão. Então, em 1964, aquelas crianças estavam com 4 anos, 5 anos, hoje estão com quantos anos? Com 60 anos, com 62 anos, com 58 anos, com 65 anos, na faixa de 60 anos, já são avós. Você que está com 60 anos, você tem tudo para ver o triunfo do coração imaculado de Maria. Você que está com 60 anos. Agora imagina seus filhos que estão ali na faixa dos 40 anos, 35 anos. Agora imagine então os netinhos. Gente, nós já estamos tocando um mundo novo. Nós já estamos às portas de uma igreja renovada, de um derramamento do Espírito Santo na face da terra, da renovação política das nações, de uma conversão e de uma transformação na mentalidade das pessoas que vocês não têm nem ideia. E eu fico com Lucas 24, 5 e 6. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Vamos tomar posse desta vida nova, desse dia lindo que é a Páscoa do Senhor, que se estende por uma 8ª. Você não é um caso perdido, o teu coração não é um caso perdido, o teu matrimônio não é um caso perdido, os teus projetos, os teus sonhos não é um caso perdido. E a força de tudo isso não está em nós, está em Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona, porque a esperança, ela é uma pessoa viva, ressuscitada dos mortos, e lá na cruz ficou todas as minhas misérias, todo o meu passado,
todos os meus desequilíbrios, todos os meus atos, as minhas palavras, todos os meus males e pecados ficaram na cruz. Jesus levou para o sepulcro, e o Espírito Santo, com a força do Pai e com a ação da graça divina, traz Jesus dentre os mortos como primícia de todos os seres humanos, de uma nova criação. Hoje nós temos um homem novo, Cristo Jesus, ressuscitado, num mundo eterno, num paraíso eterno, num reino eterno. Nós temos uma mulher com o corpo feminino ressuscitada, com uma mente totalmente imaculada, com um coração puro no céu, esperando cada um de nós, nossos entes queridos, os santos. E aqui na terra, que é um vale de lágrimas, que é um lugar de esperança, que é um lugar de confiança em Deus, haverá também uma renovação destes tempos, para amenizar o curso da igreja na história, um tempo de paz, um triunfo do amor, para que a história continue até a vinda gloriosa do Senhor. Você pode fazer parte desse reino maravilhoso, dessa vida nova, de tudo isso que Deus preparou para nós. Mas você vai ficar procurando entre os mortos de novo a tua vida, entre a velhacaria passada, ou você vai deixar tudo isso para trás, como os apóstolos, como as discípulas, e experimentar aquilo que Deus tem para nós? Você não é um caso perdido. Não, eu não sou um caso perdido. A minha história não é um caso perdido. Minha família não é um caso perdido. Meus sonhos não é um caso perdido. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha. Vamos, com a graça de Deus, receber a bênção solene, a bênção final. E é uma santa e feliz Páscoa para todos nós. Só do fato de nós estarmos aqui é sinal que somos mais do que vencedores na força daquele que nos amou. Mais que vencedores. E vivendo todas as situações que nós estamos acompanhando, né, no mundo, mas principalmente esse conflito na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, que são povos irmãos. Vamos fazer um gesto da nossa parte a todos os nossos irmãos ucranianos que estão sendo massacrados. Mais de 5 milhões de ucranianos já saíram do seu país, estão aí recebendo ajuda e acolhimento daqueles que têm mais sensibilidade e caridade. E aqui na nossa comunidade, nós temos um descendente de ucraniano. É o senhor Adriano, esposo da dona Terezinha. Então, senhor Adriano, cadê ele? Senhor Adriano, dona Terezinha, por favor, vem aqui um pouquinho. Nós queremos, como um gesto de feliz Páscoa, para todo o povo ucraniano, mas não só da Ucrânia, aqueles países que vivem também em dificuldades, nós queremos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E o avô do seu Adriano, que veio da Ucrânia para o Brasil, o ensinou a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e o Santo Anjo em ucraniano. E esse é o nosso presente de Páscoa para os nossos irmãos que estão sofrendo tanto. Slava Isusu Christu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам щогодні, і прости нам долги наші, як ми прощаємо должникам нашим. І не уведи нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, брадане Марія, Господь з тобою, благословена ти у жінками, благословений від Пана Твого, бо ти породила Христа і Спаса, збавить душах наших. Христос воскрес! Уістину воскрес. Agora já falou. Христос воскрес! Uistinu voskresce. Cristo ressuscitou, para sempre ressuscitado. Cristo ressuscitou, para sempre ressuscitado. Cristo ressuscitou, para sempre ressuscitado. E que esse Pai Nosso, essa Ave Maria, esta oração feita por um coração e por um sangue ucraniano, possa levar a paz a esse país, unido à oração de toda a igreja nesta vigília pascal. Deus lhes pague. Recebamos a bênção do Senhor. Inclinai-vos para receber a bênção. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultante às festas das alegrias eternas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, pela intercessão do coração imaculado de Maria, que há de triunfar, e de seu esposo castíssimo São José, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Ide em paz. O Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem. Aleluia, aleluia.